Olá, bom dia a todos vocês. Hoje é dia 18 de junho de 2019, são 8 horas e 43 minutos aqui na Alemanha. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês esse canal que eu achei agora. Eu estou há muito tempo sem ver esses canais de transinvestigação, mas eu achei Truth Channel Transinvestigation Trans Exposed. Então, é o canal da verdade, de transinvestigação, e a verdade está exposta aqui, né? É assim, o canal dele funciona dessa maneira. Ele apresenta todos os artistas, né, celebridades, reis, rainha, tal, e com um programa de computador, ele retira os cabelos, ele retira a maquiagem, tira os seios, tira tudo e mostra a pessoa como ela seria como homem ou mulher do gênero original. Só que tem um problema. A maioria desses artistas que se transformaram em homem, como essa daqui, vou até abrir um pouquinho para vocês verem. Ele começou a introdução dizendo: sejam todos bem-vindos, né, para a farsa royal. E o que mais? Adivinha quem é, né? Quem seria? Eu vou tirar a música dele. Vamos lá. Quem seria a princesa, né, que casou com um príncipe? Não seria princesa. Então ele tira os seios aqui e deixa ela masculina. Mas vocês podem ver que essa atriz aqui, ela deve ter sofrido. Todos os homens, eles fazem isso. Eles, além dos hormônios que ajudam a feminizar, eles fazem a operação no nariz de todos eles para ficar menor, porque o nosso nariz é menor do que os dos homens. Claro, a mulher fica mais delicada para atrair o homem. O homem quer isso nela, né? E já a mulher, ela gosta, ela se sente bem com a virilidade do homem, certo? Isso era antigamente na natureza. Agora as mulheres estão procurando o que o sistema quer. Elas estão procurando bumbum nos homens porque foram programadas. Elas estão procurando a beleza padrão masculina feminina, aquele padrão feminino nos homens, né? Então, porque o sistema programou todo mundo assim, pouco a pouco eles foram fazendo as mulheres procurar essa beleza, esse padrão nos homens. E deram um jeito de colocar na nossa DNA. E aos poucos, vocês viram, o meu marido alemão mesmo, ele tinha uma beleza perfeita e era muito suave, muito suave. Tinha, claro, você poderia ver aqui na sobrancelha, que aqui era masculino, mas era uma beleza, gente, uma beleza assim de príncipe de Walt Disney. Então, como que foi acontecendo isso? Claro que eles deram um jeito, né, no DNA, para que a criança puxasse para a mãe mais, que ele tinha o rosto delicado da mãe dele. A mãe dele parecia uma princesa. Então ele puxou. Normalmente os filhos puxam para os pais, mas com característica ou masculina ou feminina, certo? E não o menino ficar com a característica feminina, sendo ele masculino. Aí bagunçou tudo. E para aceitarmos essas coisas, eles foram colocando primeiro a gente dele já manipulada, né? Não sei como ainda, se foi geneticamente ou se eles estão criando. Bom, se eles criam cachorrinhos minúsculos no laboratório, por que eles não poderiam fazer com que nascêssemos ou criar pessoas desse jeito? Só que pode ter dado algum problema nessa gente. Elas não sentem como a gente. Elas, se elas sentissem, elas não estariam aceitando completamente, ela se revoltaria. Uma hora tenta fugir, mesmo que tenha esse programa que eles fazem, né, que eles dizem que fazem nesses artistas, que não é verdade. Eles não, o sistema ele não machuca as crias dele, eles têm outros métodos, só que enganam a gente com esses MK Ultra, todas essas coisas assim. Isso eles fazem com pessoas da massa, né? Com os deles não, porque eles funcionam de outra maneira. Eles não têm esses mesmos sentimentos, essa empatia pela gente e tal. É isso que eles modificaram. Quando eles fazem alguma coisa, né, a manipulação, eles também podem modificar outras coisas, como a pessoa vai reagir. Veja esses cachorrinhos, né, que eles estão com a gente, como eles modificam não só o pelo, eles modificam o tamanho, eles modificam o comportamento, e depois eles escrevem, essa raça aqui, o comportamento dela é assim, assim, ansiado, certo? Bom, chega de falar, agora eu vou mostrar, tá bom? Mas não vou mostrar o vídeo todo, esse aqui tem 5 minutos e 20, vou mostrar um pouco de cada,
Assim vocês podem desfrutar do trabalho desse canal e aproveitar para conhecer o canal dele. Aqui está, certo? Então, essa aqui é a Meghan Markle, né, a princesa lá. Vamos ver. Se não tivesse, se eles não tomassem hormônios desde criança, que essa aqui deve ter tomado desde criança, não teria muito esses traços mais delicados, seria mais masculinos. Então, mesmo que ele use esse programa, você vê que ainda tem esse nariz delicado, algumas coisas delicadas da mulher. Olha só. É assim que os homens têm que fazer. Quando vocês verem isso, desencanta. Imagina, isso é um homem transformado, gente. Desencanta. Sai do transe. Descobre que essa imagem é falsa, está enganando vocês. Quando vocês assistem um filme que vocês sabem que tem uma mulher enganando um homem, vocês estão lá torcendo para o homem descobrir vocês mesmos. Vocês fazem esse exercício? Vocês falam a si mesmos, esse bumbum, esses seios são falsos, é um enganador, tá mexendo com a minha energia sexual, hein? Tá me fazendo ter atração por uma coisa falsa? Aposto que vocês não estão fazendo esse exercício e precisam. Olha, essa aqui já deve ter nascido um homem branco, já tem os traços mais delicados do que o homem negro, do que outro. Imagina quando faz a cirurgia plástica. Essa aqui mesmo fazendo cirurgia plástica, ela, olha, ajuda bastante. Não mudou muita coisa, né? Quando eles deixam muito pequenininho o nariz, eu esqueci o nome do ator que tem um nariz bem... Ah, Brian Pitt. Como é que é o nome dele? Brad Pitt. Ele também tem um nariz bem pequeno. Aquele nariz da não tem um jeito de falar que é de homem, né? E assim mesmo as pessoas aceitaram. Acho que ele já nasceu assim como mulher com o nariz super pequeno e mesmo assim eles enfiaram essa imagem de homem para as pessoas e elas aceitaram. Olha, Lady Di, certo? Garotinho, né? É um homem. Tira as roupas. Imagina essa pessoa sem os seios. Imagina sem as roupas, sem a maquiagem, porque é isso que eles usam para enganar todos nós. Coisas materiais. Eles estão transformando as pessoas, elas acham que elas são outro sexo. Quando colocam um monte de roupa, peruca e tal, tira tudo isso. Tira o silicone, tira tudo. Vai restar o quê? A verdade. Ele sempre pede para as pessoas fazerem elas mesmas as pesquisas delas, né? E que elas também vão descobrir essas informações de que eles estão nos enganando. Esses são os enganadores, certo? Agora tem uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês, que os nossos gays, vocês não levem isso para os nossos da massa, né? Eles estão sendo vítima como a gente, apesar deles estar se bandeando para o outro lado, achando que o sistema gosta deles, que o sistema está ajudando, não. Há 9 anos eu falei, um dia toda essa ajuda que eles estão dando para os gays vai ser revertido. Eles vão fazer a gente contra os gays de novo, e toda essa gente que está pensando agora que ele está ajudando, o sistema não vai mais precisar delas. Ele está usando a todos nós, héteros e não héteros. E outra coisa, eles estão enganando os gays também. Vocês podem ver aqui, deixa eu ver se tem um homem bonito aqui nesse vídeo. Bom, eu não sei se esse homem aqui seria imagem de a imagem sexual que eles iriam gostar, né? Considerar esse homem sexy, certo? Mas vamos tomar ele aqui como exemplo. Aí vamos supor que tenha um gay que acha ele sexy, tá bom? Vamos fingir que acha ele sexy. Então, se você colocar, ó, é que ele tá colocando ó, os lábios, ele já tem bem traços femininos, fica fácil, né, de colocar. Então, se você, muitos homens que olham os homens de Hollywood, aqueles que fazem super-heróis, né, com aqueles músculos, com aquele corpo, e ficam lá sonhando, né, imaginando
um filmezinho sexual com ele. Eles também estão sendo enganados, porque eles não são homens, eles são mulheres. Então, se os gays querem um homem, eles estão sendo enganados porque eles estão atraídos por mulheres invertidas, mulheres transformadas. Então, o sistema está rindo de todo mundo, não somente da gente. Eles dizem que a maioria desses atores são gays. A verdade é que a maioria são mulheres invertidas para homens e sempre fica aquela coisa mais delicada. E como eles gostam da dualidade, que o corpo seja masculino e feminino ao mesmo tempo, eu não acho que existem esses gays entre eles. Eles estão pegando, como eles gostam também do ritual de sofrimento, eles têm que pegar o hétero, porque é um sofrimento muito grande para o hétero ser transformado em outro sexo, ser obrigado a ser, ou ter relações com o mesmo sexo, porque é hétero, ele não vai querer o mesmo, vai ser atraído por outro sexo oposto, certo? Então, esse papo de que todos são gays, na verdade, é para mascarar, para proteger as mulheres invertidas deles, né? E porque a maioria dos homens de Hollywood são os invertidos. Então, pouquíssimos gays, eu acho que os gays mesmo estão entre nós da massa. Os verdadeiros gays, aquela primeira criação que eles fizeram dos gays, que eles introduziram entre nós, pessoas da massa, né? Muitos pensam que isso é coisa de Deus, gente, isso não é, começou lá atrás. E um dia eles vão falar como eles introduziram a homossexualidade entre todos nós e até nos animais. Em alguns que estão próximos dos homens. Então, Donald Trump também, ele mostrou como ficaria, né? Deixa eu ver mais pra frente se tem outras fotos aqui. Esse aqui quase não tem, não. Ele está mostrando as mãos da filha dele. São mãos maiores do que a do pai, certo? Vamos voltar para outro? Estou tentando escolher aqui, mas, gente, são tantos. São tantos que eu não sei qual que eu pego para vocês. Ah, já sei. Serena Williams. Ou Vênus. Esse vídeo aqui, ele fala, é para entretenimento, tá? Ninguém tem que atacar essa pessoa. Aprendam a olhar, a conhecer, sem sentir ódio das pessoas, tal. Vai sentir ódio dos políticos que estão aí nos manipulando, vão sentir ódio dos que estão realmente fazendo as divisões, os grupos, né? As minorias para que a gente entre em conflitos. Vai sentir ódio das pessoas que maltratam animais ou crianças, abandonam velhos, né, idosos. Quem é que abandona, na verdade? Nem são os filhos, porque eles também já são, mesmo que eles estejam errados. Quem começou a fazer os filhos terem problema? O sistema. Sempre é ele, em qualquer situação. Tá vendo como seria ela? Olha, nossa. Então, homens, façam esse exercício, imaginem elas. Lembra que o nariz já foi feito, trabalhado para ficar mais feminino. Então, aqui mesmo que ele faça isso com o programa, fica aquele rosto mais suave, mais feminino, certo? Nossa. E quando elas ficam mais velhas, é bom que aí começa a aparecer mais a parte masculina da energia. Tem algumas delas que, mesmo transformadas homens para mulheres, você sente a energia masculina muito potente, mesmo cheio de peruca, maquiagem e tal, né? E silicone, e todos os artifícios que eles usam para transformar essas pessoas e enganar as pessoas da massa, as pessoas reais e originais. Mesmo os gays da massa, os nossos da massa, eles também são pessoas originais, mesmo que eles, os gays verdadeiros, aqueles que receberam essa manipulação desde o passado, que já está na família deles alguma informação disso, né? Eles também são originais, porque eles são pessoas humanas ainda, eles têm os sentimentos, ainda que eles, os verdadeiros gays, eles não são contra as pessoas da massa, eles não são contra a família, eles têm humanidade. Quando você não gostar mais de criança, odiar a criança, ficar falando mal de criança no Facebook, dizendo que odeia, que não aguenta mais criança, que tem que morrer, que tem que matar, que tem que abortar. Quando você começa a falar que não suporta as pessoas, tal, você está perdendo sua humanidade ou já perdeu e não sabe, tá? Ou você nunca foi um ser humano de verdade, você já foi manipulado, porque ele colocou entre nós pessoas dele
para conviver aqui, várias experiências dele. Então, se você odeia mesmo seres humanos, criança, deseja o aborto, que não suporta mesmo, você já perdeu essa humanidade, você não é um de nós, né? Você ainda não é mais original. Você ainda pode ter alguma coisa, né? Tem alguns que ainda têm, outros perderam completamente. Essa aqui, ó, ela tem bem os traços, né, masculino. Nossa, nossa, você que vê bem que é um homem, certo? Não precisa muita força o programa, né? Simplesmente tira o falso cabelo e pronto. Tadã! Homem! Bob Dylan. Oh! Ah, já parecia mulher, certo? Aí. Esse aqui é legal porque tem várias pessoas, né? No mesmo vídeo. Essa mulher é completamente reta. Uhum. Os lábios também, eles trabalham os lábios para ficarem pequenininhos assim, ó. Tá vendo os lábios dela? Esses lábios aqui foram trabalhados para ficar femininos. Com certeza, ó, o tamanho do queixo dela é muito largo. Isso seria, né, de homem. E trabalhar os lábios dele para ficar bem assim pequenininho. É possível, viu? É possível fazer isso. Nossa, quem acredita que essas pessoas são mulheres, gente, é porque nós estamos muito, muito manipulados. Olha só, eles nem esconderam, deixaram ela mostrar, né? Ela mostra, ela curte a vida dela mesmo assim, porque sabe que estamos tão manipulados que aceitamos tudo que Hollywood nos dá, tudo que a TV dá, tudo que os governos nos dão. Steffi Graf, nossa, muito masculino. Steffi Graf é a mulher, né? Falsa mulher, que é alemã, tal. É, tinha que tirar isso aqui também, deixar mais masculino, porque eles trabalham aqui também neles, né? Eles trabalham tudo, quando eles são meninos, eles além dos hormônios ajudar, olha essa, olha o corpo de homem, os caras babando por isso aqui, gente. Tra- Quando eu falo isso aqui, é essa transformação, é essa manipulação que eu estou me referindo, tá? As pessoas, homens dizendo, ah, eu acho muito lindo o corpo da Serena. Um homem que fala isso, ele tem que estudar os sentimentos dele. Ele pode ser bissexual, ele pode ser um homossexual e não sabe, porque um homem hétero, ele quer as curvas femininas e não curvas masculinas no corpo de mulher. Então, o que que esses atores que se transformam em mulheres fazem para enganar a massa? Eles todos vão fazer academia para esconder o fato de que os músculos vão aparecendo. Não, isso aqui, sabe, esses músculos, é porque eu faço muita academia. E aí as mulheres da massa, tadinhas, ficam lá se matando, querendo ter os mesmos músculos. E se não implantarem músculos falsos, elas vão passar a vida toda se matando, porque nós não podemos ter essa massa muscular masculina. É impossível, mesmo que digam que sim, que tomem droga, é impossível, tá?
Essa daí, ela apoia aborto, por isso que eles estão colocando aqui os pedaços dos bebês. Mas, na verdade, todos eles apoiam a morte nossa, porque eles têm muita inveja, muita raiva de todos nós. Então, eles fazem com gosto, porque eles têm uma lavagem cerebral, um ensinamento, um programa diferente, de que eles estão aqui, eles são superiores a todos nós. Então, o sentimento que eles têm para conosco é o mesmo que todos nós sentimos para com os mosquitos. Vocês já viram alguma entidade protegendo os mosquitos? Vocês já viram pessoas no Facebook fazendo vídeo bonitinho sobre os mosquitos? Como é triste matar os mosquitinhos? Não, né? Ninguém viu isso. Então, o sentimento deles para com todos nós aqui da massa é esse. Se mata nossos bebês, igual, é a mesma coisa que está matando ovinhos de mosquitos. Então, todos eles, mesmo que uns falam que estão ajudando, que estão protegendo, gente, aprenda, essas pessoas só têm a imagem humana. Eles não são humanos como todos nós. Nós somos outra espécie. Nós somos parecidos, da mesma aparência, mas dentro eles funcionam diferente. Eles não têm empatia. E alguns de nós que sentem isso, você odeia criança, você coloca no Facebook, eu não quero ouvir sobre criança, eu não quero ver sobre criança, eu odeio criança, tem que abortar, tem que matar, e acredita nesse plano do sistema que somos muito aqui na Terra, 7 bilhões, é mentira. Tudo isso é manipulação para poder fazer com que as pessoas abortem mais, aceitem essas mentiras do sistema. Não somos tudo isso, nós somos muito poucos aqui de verdade. Se você andar de avião, olhar, lá embaixo tem mais áreas verdes do que áreas onde tem humanos. Viaja, viaja mesmo. Paga uma pessoa e fala, eu quero viajar aqui por cima pelo Brasil. Você vai ver o número de verde é muito maior do que onde tem pessoas. E eles nos colocaram todos juntos em cidade. Vocês podem assistir vídeos antigos meus que eu já falei por que eles criaram apartamento, porque levaram a todos nós morarmos todos juntos. Isso causa conflitos, causa desconforto, estresse e uma série de outras coisas. Nada nesse sistema aqui foi feito para nosso bem, para nossa saúde, para o nosso bem-estar e para desenvolvermos o potencial humano de verdade. Ao contrário. Bom, aqui só tem escrito, vamos passar para outro. Desculpa. Bom, Tony Lova, né? Eu acho que foi isso que estava escrito. Ai, qual os homens da nossa massa, qual de vocês gostaria de ser abraçado por essas mulheres falsas de Hollywood, com esses braços imensos, essas pernas de homem? Qual de vocês? Isso aqui é como uma extraterrestre, gente. É como um alien, aqueles braços longos dos aliens. Todos os aliens têm os braços bem compridos, dedos longos, né? Quem sabe um dia eles vão começar a fazer os seres humanos cada vez mais com os olhos grandes como os aliens, porque eles adoram nos manipular, eles adoram distorcer. O sistema, ele gosta da inversão e da distorção. O universo é todo mundo único e invertido. Verso, do outro lado, é isso que é a palavra real do universo, né? O único, né? Um só, invertido, que é o que ele está fazendo, invertendo. Bom, e se vocês quiserem saber mais sobre o que eu penso de tudo isso, o que eu estou falando aqui, eu já falei em meus vídeos de transinvestigação, onde eu coloquei as minhas observações, intuições, blocos de imagens e muito mais coisas. E aí, você teria atração por esse rapazinho sem esse cabelo, sem esse seio, sem nada? Façam esse exercício, imaginem essas falsas mulheres cheias de coisa para camuflar a verdadeira imagem delas, né? Peruca, seios, né? Operação para ficar mais feminina. Tem uns que nem ajudam, ó. Opera, opera e continuam parecendo meninas, rapazes, não é verdade? Então, imaginem eles sem esse seio, sem nada, sem essas roupas femininas, e vocês vão perceber a enganação
cruel e maquiavélica que vocês todos estão presos. Homens, mulheres, crianças, todos, todos. Ah, esse aqui parecia sempre assim, né? O engraçado que os americanos falam e brasileiros também falam que tem pessoas que parecem cara de cavalo, certo? A maioria deles, se você olhar bem para essas mulheres com esse queixo grande, os dentes dos homens, né? A arcada dentária é muito maior que das mulheres. Então eles operam, fica aquela boquinha pequenininha. Às vezes não operam, eles deixam esse bocão, esses olhos mais saltados dos homens, um pouco maior, mas ao mesmo tempo profundo, porque o homem tem aquele olhar penetrante, né? Então quando vocês viram os homens todo apaixonados por essas mulheres, que olhar sensual! Na verdade, vocês estão vendo os olhos dos homens, são os homens que têm esse olhar sensual. A mulher tem um olhar mais inocente, mais delicado, mais suave. Quando vocês verem mulheres, isso aqui não é dele, não. Fazendo sexo no filme, a maioria estão por cima dos homens, não é verdade? Eles colocam lá por cima. Então, essas mulheres, elas fazem sons, não é? Como homens fazem. Mesmo elas sendo artistas, elas deixam escapar o jeito de como é. A maioria são possessivas, elas vão por cima dos homens para mostrar quem são os homens de verdade. Depois o cara vira, torna. A maioria dos homens estão menores que as mulheres de Hollywood, porque a gente pensa. De repente, todos os homens começaram a ficar pequenininhos, mais delicadinhos, ombrinhos mais arredondados. Então, é fácil. A mente de muitos que já despertaram, elas estão acordadas e aqueles outros que não estão conseguindo vão ser ajudados por essas. Mas façam também o exercício para parar de adular e ficar atrás dessas pessoas como se elas merecessem a nossa atenção. Você está perdendo tempo da sua vida. Na hora que você passa a dar poder a outras pessoas, você tira comando do seu eu, da sua pessoa real, do usuário. Você é um avatar e tem um usuário, o seu eu real. Você tira dele e dá para esse. Você faz isso desde criança, desde que nasce. E está continuamente fazendo. Então, cada vez que ele tenta pegar de volta, você está dando de volta para o sistema. E quando você aceita qualquer coisa como verdade do sistema, você está dando poder ao sistema, você tem um contrato com ele. Você faz um contrato de que é ele que tem poder sobre você. E você continua sempre necessitando, dependente das coisas do sistema. Saiba mais sobre o que eu penso de tudo isso, o que eu intuí, o que eu vejo nos blocos de imagens e o que eu estudo nos meus vídeos. Quem diria, né? Já que é homem. O nome já diz, muitos deles deixam o nome já mostrando, ou no nome, ou eles deixam também assim, na vestimenta que eles usam muito, I'm boy, né? Alguma coisa assim, ou nas músicas que eles fazem, eles sempre deixam pista. Marilyn Monroe, eu assisti um filme que ela estava deixando pistas com sinais da mão de que ela é um homem. Olha o bocão, olha. Olha o maxilar dessa pessoa. Quem é o homem aqui? Quem é a mulher? Aham. A pena que ele não fez dele. Talvez ele seja um homem. Ó, talvez ele seja um homem. Mas isso aqui eles também trabalham, viu? Eu já vi a operação médico, que eu até coloquei nos meus vídeos. Ele ganha muito dinheiro tornando mulheres mais masculinas, colocando essa parte aqui, ó, mais saliente, para parecer como homens. Nossa, olha o pescoço masculino aqui, gente. Mulheres com pescoços grandes, isso é uma outra coisa muito importante para os homens perceberem. As mulheres estão com o pescoço longo e os homens tudo com a cabeça enfiada no pescoço, porque nós mulheres temos menos pescoço, o pescoço da gente é menor.
Exatamente porque os ombros, eles são mais caidinhos, arredondadinhos, então tinha que ficar mais delicado. Esse pescoço grande de ET, de girafa, são homens invertidos ou são uma outra espécie já, que eles já manipularam e eles têm essas pessoas assim, eles podem, deve ter um painel lá de na genética deles lá, né? Pescoço longo, então ele coloca lá, tá, e o bebê vai nascendo assim, porque é isso que vai ter no futuro. São crianças feitas em laboratório, e pode ser que eles já estão fazendo essas crianças assim, dessa maneira, há muito tempo, e algumas não ficam não tem, tão perfeitas, e a gente fica pensando que foi que transformaram, né? Mas na verdade são eles mesmos que já criaram essas pessoas dessa maneira. Aqui a nossa. Não, Tom Brady eu acho, é o marido da. Eu acho que é o marido da Gisele Bündchen. Não, não é ele, não. Quem é esse aqui? Aff, Maria. Tá vendo ele? Esse aqui, ó. É o marido da Gisele Bündchen. Que também é um homem e ele é uma mulher, certamente. Aqui ela transformada em homem, totalmente reta, super fácil de transformar em homem, super fácil de detectar, e mesmo assim os homens estão encantados. Gente, os americanos falam a coisa certa. Olha a diferença dessa daqui. Na verdade, todos esses artistas são drag queens. Mais uma drag queen, pra mim, eles falam todas são drag queens. São drag queen avançadas, sabe aquele modelo avançado, último modelo? Porque as nossas drag queens, se vocês verem, são homens que colocam roupas, você detecta a voz, detecta que são homens. Esses drag queens são super avançados, super modelo, o último modelo que ninguém pode comprar, sabe quando chega aquele carro da moda, o último modelo que ninguém pode comprar? Esses são avançadíssimos, né? Então, é assim que os americanos falam, são todas drag queens, né? São homens transformados por mulheres. Então, a maioria dos transformados no esportes, quando vocês verem ele pegando peso, é falso aquele peso. Quando vocês verem ele jogando futebol, é porque todos eles são mulheres transformadas para homens, e se tiver algum homem ali ainda, ele tem como um treinamento, eles fingem, eles trabalham o futebol como se fosse de verdade, como se é os nossos rapazes que estivessem jogando de verdade futebol. É complexo falar, mas é tudo uma novela, um filme, para que a gente pense que é de verdade. Então, também o futebol é falso, é farsa, os esportes são farsa, tudo é mentira. Mas é difícil a gente acreditar, porque eles têm o poder de fazer, de filmar, de fazer as pessoas agirem conforme eles querem. Eles são artistas, eles são os que são artistas conhecidos, como essa aqui, são artistas famosos, certo? E tem os atores anônimos do sistema, que eles são youtubers, eles são cientistas, eles são médicos, eles estão nas direções dos poderes dos bancos, de outras coisas que são importantes no mundo. Os que estão lá no topo são pessoas deles também. Às vezes tem até gerentes que são deles também. Agora eles estão infiltrando mais e mais entre a gente porque eles querem que as pessoas humanas tenham relações com essas pessoas, casem com elas. Então, já tem gente da massa com muito desses padrões. E são gente deles criada. E tem outras que são pessoas nossas, que eles, esses cruéis, modificaram a genética delas. Eu não sei, eu não acredito muito do jeito que eles falam dessa genética. Tem alguma outra coisa que tá escapando, né? E que quando eu ouço falar da genética, eu falo, tá faltando alguma coisa. Eu não sei, né? O que é. Ainda não, mas um dia pode ser que eu tenha essa resposta para vocês. E eles devem ter lá como fazer essa manipulação, e para isso tem as maternidades, que eu já falei, eu já fiz vídeos antigos falando por que eles criaram a maternidade. É um controle de natalidade, certo? Tá bom, é um controle genético que eles vão fazendo em todos nós. E eles podem, por aí, colocar os bebês de algumas mamães já com essas manipulações, esses novos padrões.
e deve ter sido feito isso há muito, muito tempo. Outra coisa, não se esqueça que algumas das etnias já nascem, as mulheres negras na África, elas não têm quadris largos como as mulheres brancas caucasianas, né? A mulher caucasiana, ela tem a cintura fina, depois ela larga. Não, com a mistura, claro que nós já temos mulheres assim um pouco menos de cintura super fina, claro, né? Eu tô falando assim, esse era o padrão antigo, cintura fina, os quadris largos. A mulher negra, ela tinha os ombros e os quadris na mesma direção, às vezes até um pouco os quadris mais estreito e o bumbum avantajado, poucos seios. Esse era o padrão da mulher negra, né, na África. E depois foram misturando, né, misturando e tal, e aconteceu. Acho que pode ser que tinha até outra parte negra, né, que já tinha um pouco mais de quadril do que essas que tem o quadril fino. Que mais? Os asiáticos, eles também, homens e mulheres, não têm muita diferença do corpo. Então, quando você vê uma trans asiática, fica super difícil de detectar, porque não tem como separar como os caucasianos, né? O esqueleto e tal, é muito, muito parecido, gente. Se você pegar um homem asiático, uma mulher, tem pouquíssimas diferenças. Tem que ser assim um expert no esqueleto, na anatomia dos asiáticos, sabe? Mas tem, a natureza sempre deixa sinais de que é homem ou mulher. Então, a mesma coisa da mulher e dos negros, né? O homem negro, ele é tão mais, não tão delicado, eu não sei a palavra, um pouco grotesco, como se eu falasse grotesco, não monstruoso, é grotesco diante da delicadeza do rosto da mulher, que você mesmo, eles transformados, gente, a gente detecta muito, muito mesmo, rapidamente nos negros, a fisionomia deles, os ossos dele, né? Ajuda pra gente detectar que eles são homens. Mas, mesmo assim, eles conseguiram fazer com que no DNA de algumas pessoas da massa nascessem mulheres negras com esses traços das pessoas invertidas deles. E há pessoas na massa fazendo operação plástica para ficar com o rosto dos invertidos. Sabe aqueles invertidos que tem aquele rosto, aquele padrão feminino para masculino, masculino para feminino? Eles estão buscando isso e acredita, olha a lavagem cerebral. Só que tem uma coisa assim, essas pessoas que aparecem, eles dizem, fizeram operação para se transformar no padrão dessas invertidas, são pessoas dele também. Sim, são pessoas dele. Aquelas pessoas que eu já mostrei até vídeo, que colocou tinta ou uma coisa, uma substância para ficar branca para negro, negro para branco, também são pessoas deles. As pessoas da massa que tentam isso estão tadinhas mesmo, são tadinhas porque elas não vão conseguir fazer a mesma coisa, vão ter problema de saúde, e os nossos gays ou pessoas que se transformam, elas também não conseguem as mesmas coisas que essas pessoas, eles têm os produtos especiais, coisas especiais para eles que as pessoas da massa não recebem. Mesmo que você vá no cirurgião plástico mais caro, que você vai numa loja de cirurgia plástica que vende produtos para beleza ou para preenchimento, qualquer coisa, gente, vocês não vão conseguir as mesmas coisas deles. Vocês vão ter uma hora problemas de saúde. Eu adoraria que todos nós pudéssemos ter as mesmas coisas dele, que eu pudesse ver os nossos gays, as pessoas ou que não são gays, mas que querem transformar para outro sexo e conseguisse as mesmas coisas, sabe? Mas não é. Eu tenho contato com muitos deles aqui na Alemanha que já estão idosos, que fizeram transformações e que sofrem muito, passaram a vida tomando esses remédios, não aguentam mais. Aí, sabe a maioria deles o que que faz? Eles tinham se transformado para mulheres. Depois passaram a vida só tomando remédio e começa a aparecer um monte de problema na saúde. Eles querem se transformar em quê? Em lésbicas. Uhum, para ficar com as mulheres, porque não dá mais com os homens, e ele percebeu, aí começa a voltar, sabe? Isso é que acontece, porque você ainda tem humanidade em você. E aí ele começa a querer, ele vai sofrendo, e sabe quem que ajuda eles no final, aqui na Alemanha? Somos nós héteros, porque nós temos ainda aquela humanidade, a gente sente por eles, a gente sabe o que eles estão sendo vítimas de tudo isso, e todos nós começamos a ajudar, até as igrejas que eles odeiam. Eu não sou a favor de religião nenhuma e tal, mas há pessoas ali dentro que têm um coração muito bondoso e acabam ajudando e ajudam eles de verdade. E outras pessoas que também não são religiosas e são héteros, que eles odiavam, né? Passam a ajudar com todo o coração. Bom, eu vou parar por aqui, porque é muita coisa, gente. São muitos vídeos maravilhosos que ele fez aqui. Para quem quiser se entreter vendo
essas transformações aqui, ó, um prato cheio, né, esse canal. Nelson e Happy Rockefeller. Ah, esse aqui, ó, você percebe que é um homem. Lembra até um pouco a Ayrton Senna aqui na boca, né? A Ayrton Senna também, muitas vezes já pensei, ele tinha um olhar tão delicado, gente. Se eu fizer falar isso do Ayrton Senna, as pessoas me matam, não é? Porque quem que não gosta do Ayrton Senna? Era uma pessoa assim, mesmo que se ele for um transformado, ele passou a imagem que a princesa, não, a Lady Di passou, aquela imagem bondosa e tal. Então ninguém quer tocar, ninguém quer saber. Deixa pra lá, esquece, não fala, né? Ah, mas não tem só aí, tem um monte de gente aí no Brasil, outras que dá para ver, assim, na cara, quem são elas e a gente não pode tocar ainda. Vai, como eu já falei há alguns anos, 2, 3 anos, o próprio sistema vai colocar uma pessoa dele no YouTube brasileiro, trazendo todas as informações, assim, bem clara, bem nítida dos brasileiros, e não vai acontecer nada com essa pessoa, porque ele é uma pessoa do sistema, vai ficar fingindo que foi atacado, que foi processado, sei que, e vai continuar no ar. Tá? Ele continua no ar fazendo a mesma coisa, continua com muita visualização. Ah, mas eu tô sendo atacado, tô sendo perseguido, tá, tudo papo deles. Eles agem como se fosse a gente, para que as pessoas acreditem neles, né? E passe aquela coisa de confiança. Tá bom, eu fico por aqui. Obrigada a todos, até o próximo. E ativa